É interessante perceber, após algumas fáceis sacadas, que quase tudo na vida se baseia em uma assimilação e posterior replicação do assimilado com traços pessoais, como se a criação humana se empilhasse com o passar dos anos e cada criador acrescentasse um tijolo novo à montanha de tijolos anteriores. Devido ao tempo, o primeiro tijolo em nada se parecerá com o último, mas, ainda assim, se analisarmos sua composição, veremos que se trata, no fundo, da mesma coisa. Acredito que isso aconteça em todas as esferas do conhecimento humano, variando o tamanho do monte de acordo com o conhecimento acumulado em cada esfera, e que inovações disruptivas raramente são vistas na sociedade. E no final, quando acontecem, nem são tão disruptivas assim. Na verdade, a acumulação do conhecimento é a base para a evolução e perenidade do ser humano. Esse fenômeno é algo que acontece com mais frequência em algumas esferas do que em outras. Na literatura, especialmente a clássica, vemos uma recorrência de temas que quase sempre remetem, em último caso, aos gregos antigos, mais especificamente, Homero. Isso porque Homero foi o primeiro poeta ocidental de que temos registro, localizando-se em algum lugar do século VIII até o século V a.C. Homero, com a Ilíada e a Odisseia, inspirou um italiano Vigílio, que por sua vez inspirou seu conterrâneo Dante, e assim por diante, sendo cada obra particular, mas também uma ode a textos mais antigos. Obviamente, isso em grande parte se perdeu, e se há referências, são referências a obras mais atuais, ou personagens da cultura pop. E quando não existe referência, os indivíduos utilizam-se do seu aparato intelectual, que foi construído em grande parte pelo contato com a sociedade, e nesse sentido, existe uma intertextualidade consciente que talvez nem a própria pessoa perceba. Toda essa introdução desnecessária foi para introduzir o livro da vez que é Frankenstein, ou o Prometeu moderno. Apesar de saber do que se trata, nunca li o mito de Prometeu na origem, mas vejo que ele é um personagem recorrente no imaginário de autores, principalmente dos que lidam com ficção científica. Por exemplo, Ridley Scott fez um filme com seu nome. No meu último vídeo, explicitei a relação direta entre o final de O Farol e o mito grego, que na obra de Shelley, o Titã passa a ser personificado por Vítor, que nada mais é que o criador da criatura. Frankenstein, ou o monstro de Frankenstein, que não possui nome, assim como o Conde Drácula, faz parte da cultura popular há muito tempo, sendo exaustivamente replicado e adaptado para todo tipo de produção, sempre sendo associado ao terror. É interessante notar que, apesar de um monstro ser de fato grotesco, a obra para mim possui muito mais uma função de reflexão moral e ética do que efetivamente causar medo. Talvez isso se dê pelo fato de que atualmente estamos acostumados com as situações mais terríveis possíveis, o que faz do monstro, apesar de inumano, dócil. Situações que deixaria Shelley provavelmente desacordada. Porém, é necessário ressaltar que naquele tempo, onde não havia tanta difusão de imagens, notícias e casos tão aterradores e criativos como os que vemos na vida real atualmente, a história do monstro deve ter sido algo chocante, ainda mais pelo caráter blasfêmico implícito que possui. Victor Frankenstein é Prometeu, que, insatisfeito e ambicioso, descobre a essência da vida ou como delegar vida para objetos inanimados, e nesse sentido, penetra numa esfera proibida e restrita apenas anteriormente a Deus. Disposto a colocar seus novos conhecimentos em prática, dá vida a um monstro grotesco, fruto da junção de diversos cadáveres. Nesse ponto, vemos que apesar de possuir conhecimento, não possui o refinamento divino necessário para a elaboração de tal tarefa. O monstro, que foi sob obsessão por meses enquanto morto, uma vez vivo, causa a sua repulsa imediata e abre seus olhos para aquilo que fez. Victor, então, passa por um período de negação, enquanto sua criação foge e se desenvolve por conta própria, para depois retornar como o flagelo de Frankenstein, ou a ave que come o fígado de Prometeu. Em essência, a obra em si se trata de uma história de vingança e ambição. Vingança do monstro para com seu criador que o renega e do criador para com o monstro, que por sua vez o pune com dor. A ambição cumpre seu papel frenético e envenenador, na medida em que Victor não vê a gravidade daquilo que está fazendo, e que o monstro, a qualquer custo, busca ser amado pela sociedade de homens. Além desses temas, vemos uma discussão sobre aparência. O monstro essencialmente é rejeitado apenas por ser grotesco e não por ser um morto-vivo, uma vez que os humanos não estão nem dispostos a escutá-lo. Uma vez que é diferente, automaticamente todas as portas são fechadas para ele, ainda que inicialmente seja uma criatura de intenções nobres. Podemos transportar esse tipo de problema para a nossa sociedade atual, que, cada vez mais, é pautada em aparência e também em exterioridades. Vemos, dadas as devidas ressalvas, pessoas excluídas de círculos sociais ou até mesmo de oportunidades de trabalho por não se encaixarem em um perfil social desejado, que muitas vezes não depende do indivíduo ou, em outras, o indivíduo não possui as condições necessárias para atender tais expectativas. Isso, por sua vez, gera um isolamento, que gera um ressentimento que, em último caso, desemboca em criminalidade, o que é exatamente o que acontece com o monstro na obra.
Sendo assim, vemos na obra de Shelley uma crítica, talvez não intencional, à superficialidade dos relacionamentos humanos, que se baseiam inicialmente em padrões estéticos. Além da aparência, a autora testa nossos limites morais, explicitando as situações degradantes a que o monstro teve de se submeter para tentar ser aceito na sociedade. Tais relatos apelam para a nossa empatia e deixam a cargo do leitor se é possível perdoar atrocidades, tendo em vista um passado atroz do indivíduo. O texto também levanta uma discussão moral e talvez religiosa do papel do criador e sua obra, uma vez que Victor cria um monstro, ou literalmente tirou-o da inexistência para a existência, este não teria um papel para com o ser criado? Apesar de ser algo grotesco, o monstro só é assim por conta de Victor, que em sua ambição o dá vida. Mesmo assim, Victor o abandona à própria sorte, sem que o monstro nem ao menos entenda o que é. Nesse sentido, a história poderia ser diferente, uma vez que Victor assumisse suas responsabilidades. Sem alguém para criá-lo e sem contato com a sociedade, o monstro segue padrões próprios, que, em sua lógica e sua vivência, fazem sentido. Por último, podemos levantar a questão ética relativa à ciência. Victor deveria ter se perguntado se era ético, apesar de possível, dar vida a algo inanimado, assumindo ele mesmo um papel de criador, ainda que ele sofresse com as deficiências de ter sido um ser criado. Tendo em vista esse aspecto, podemos transportar essa dúvida para questões atuais, como a clonagem humana ou edição genética, que apesar de possíveis, podem não ser éticas. Sendo assim, a ambição da ciência deve ser norteada por determinadas normas, com a finalidade de não termos anomalias como um monstro de Frankenstein. Desse modo, podemos ver que, para lá de um conto de terror, Frankenstein, que não é um monstro, é uma discussão sobre aparência, religião, inveja, corrupção, obrigação moral, ética, além de outros pontos.